Olá, o meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Então, bem-vindos novamente aqui ao canal Sound and Vision. Então, hoje vamos trazer aqui novamente algumas sugestões de discos. Não é, João? O que é que trazemos aqui hoje? Bem, olha, eu hoje venho completar uma sugestão que tu já deste num vídeo anterior. Parece muito bem. O Gonçalo já falou da série que passa na RTP e para quem não esteja a acompanhar a série tem sempre a possibilidade de ir ver inteira no RTP Play, que é 1986, a série escrita por Nuno Marco, Ana Marco e Filipe Homem Fonseca. Uma bela série. Uma série muito interessante, sem dúvida, e que vai buscar este lado de se ter uma banda sonora, também uma coisa um bocadinho retro. Eu não me lembro de ter cassetes das novelas também, nos anos 80, da Tieta e do Rock Santeiro e tal. E eu penso que este conceito, o Nuno Marco convidou o João Só e o Nuno Rafael, um músico muito conhecido também, que já teve, para além de ser músico, toca normalmente com o Sérgio Godinho, participou em vários dos maiores projetos de música portuguesa dos últimos anos, como, por exemplo, Os Humanos. Então o Nuno Marco pediu ao João Só e ao Nuno Rafael para criarem uma espécie de banda sonora para esta série dos anos 80 e eles rodearam-se de uma equipa de luxo para fazer esta banda sonora. E tentaram ser fiéis e ir um pouco aos vários géneros que havia nos anos 80. Pronto, a lista de participantes é um bocadinho longa, mas eu vou só aqui destacar algumas das músicas. Por exemplo, acho que já toda a gente terá ouvido a música do genérico inicial, que inclusivamente está a passar nas rádios, que é o Eletrificados, com a Lena D'Água e a Catarina Salinas dos Best Youth. Vozes até, é curioso, são vozes que encaixam muito bem. Eu penso que a Catarina Salinas até interpretou o papel de Lena D'Água na série. E, por exemplo, o Eletrificados, que é o tema de abertura da série, eu penso que toda a gente já terá ouvido. Depois, a Ana Bacalhau faz uma espécie de Time After Time da Cyndi Lauper. É uma música que é muito nesse estilo, é muito interessante. Depois, o Miguel Araújo também se deu uma música a esta banda sonora. Esta aqui eu não consigo identificar com nada assim nos 80, a música é fantástica, é lindíssima. E eu estava a ouvir e a pensar, este Miguel Araújo tem os êxitos que tem e depois ainda dá assim músicas. Por exemplo, deu o maior êxito da carreira do António Zambujo, foi o que lhe deu o pica do set. Aqui deu uma música que havia músicos que matavam para ter esta música num disco deles e ele ofereceu, assim. A música é lindíssima, uma balada lindíssima, que eu penso que se isto fosse um single dele, podia ter tanto sucesso como aquela dos aviões e coisas assim. Portanto, eu tenho uma opinião, acho que há muita gente que não dá muito valor ao Miguel Araújo, para mim é o Paul McCartney português, mas depois um dia falamos disso. Vamos trazer cá. Há gente que o considera muito comercial e tal, também os Beatles eram e o Paul McCartney, está tudo maluco. Mas pronto, um dia falamos disso. E um dia trazemos-lo cá, claro, óbvio. Temos depois, há aqui uma música que eu destaco porque é o América ao Pequeno Almoço, é uma música do João Só, mas ele convidou o Samuel Lúria para cantar. E esta música é muito interessante porque mistura logo dois géneros muito importantes dos anos 80, que é aquelas coisas à Supertramp, aquelas melodias à Supertramp com a pianola e o saxofone, com Iron Maiden ou Def Leppard, porque a música é... muito na série, não é? Exatamente, a música é muito nessa onda de Supertramp, e depois o refrão é Iron Maiden. E portanto é uma mistura muito interessante, vale a pena ouvir. Depois temos também a Márcia, o Tatanka, o David Fonseca, que faz uma espécie de... traz aquele lado Smiths, Echo and the Bunnymen, aquele lado mais negro da pop, mais negro ou melancólico da pop rock dos anos 80. Depois temos a Rita Red Shoes, que faz assim também uma baladona daquelas anos 80, tipo Joe Cocker, qualquer coisa desse género, assim uma baladona que podia entrar num filme dos anos 80. E depois acabamos e depois, todo o conceito que está aqui é muito interessante porque vai buscar então esses vários aspectos musicais dos anos 80 e depois também tem uma música que é precisamente a da Márcia e do Tatanka, que é precisamente aquele tipo de música que havia tipo We Are The World.
Isto também é dos 80, não podia... Portanto, eu acho que quem viveu nos anos 80, nós nesta altura tínhamos 6 anos, em 86, não é? Mas já tínhamos ouvidos e abertos. Isto prolongou-se bastante mais e então acho que o disco é delicioso, porque já que uma série também nos transmite essas sensações do que era viver nos anos 80, a banda sonora também faz o mesmo. E, portanto, é uma equipa de luxo que produziu aqui um complemento muito interessante para a série. Portanto, recomendo vivamente o 1986, o disco. E a série também é muito boa, não? Podem ver, vamos deixar aqui a indicação do vídeo onde falamos da série, e que ainda assim, para além de todas estas músicas que foram criadas para a banda sonora da série, também tem quase uma segunda banda sonora com músicas da época muito, muito boas. Com os originais, não é? Aqui são imitações, digamos assim, desse género. Vale muito a pena, sim senhor. Foi uma excelente recomendação em português. Tu também vens em português? Eu também venho em português. Boa. Tínhamos prometido e também venho em português. Venho em português e para um artista que eu admiro bastante, enquanto músico, e do que já tive a oportunidade de falar com ele às vezes no final de alguns discos, é uma pessoa muito acessível, mas acima de tudo nós estamos aqui é para falar de música, artista, não é? E que é neste momento um dos grandes artistas portugueses, na minha opinião, quando aí estamos a falar do Noise Earth, que toda a sua discografia, toda ela muito boa. O que eu vou trazer vai ser, vou estar aqui a falar é sobre o seu último disco, o 000000. Ele próprio brinca um bocadinho com este próprio, com o nome nos seus concertos, que diz que se perde um bocadinho, já não sabe se os zeros todos completos. Portanto, e este disco é muito, eu preferi trazer este disco para além de ser o último, mais pela quebra na sonoridade que ele acabou por fazer na sua discografia e pela forma como o teve que fazer, que também é muito engraçado. Como sabem, gosto de trazer algumas simples histórias agarradas aos discos. Isso é que também dá piada. Portanto, e o David Santos acabou, que acaba por ser aqui um homem que se veste de Noise Earth, digamos assim, desde 2005, portanto habituou-nos sempre a uma sonoridade sempre ela tudo muito preenchida, com muitos instrumentos, sejam eles convencionais ou não, é que para quem conhece o Noise Earth sabe que nem sempre utiliza os instrumentos que nós estamos sempre à espera. E quem já o tenha visto atuar ao vivo, é que depois ele não tem uma banda para tocar esses instrumentos todos. É ele sozinho. Portanto, estamos a falar desde os instrumentos mais comuns, aos teclados, às guitarras, parecem brinquedos, alguns, e serão mesmo. E às coisas artesanais que é ele próprio que faz, para fazer alguns barulhinhos e portanto, ali quase uns instrumentos artesanais, digamos assim, que acaba por ser o que marca a diferença também na sonoridade do Noise Earth, mas é como o João estava a dizer, portanto, é ele que toca isto tudo sozinho, portanto é quase um homem orquestra, porque o disco tem sempre tantos instrumentos, ele consegue replicar isto tão bem ao vivo sozinho, que é uma experiência única vê-lo atuar ao vivo. Portanto, não é o One Man Band, porque ele é quase One Man Orchestra. Sim, exatamente. Assim. Mas o que é certo e verdade é que este disco... O homem mais coordenado de Portugal, uma coisa impressionante. Ele coordena tudo o que está a acontecer à volta dele. É fantástico. Mas o que é certo e verdade é que este disco vem-nos trazer o oposto daquilo que estávamos habituados do Noise Earth. E isto porquê? E é estas histórias que muitas vezes gosto de trazer sobre os discos, porque ele em 2016, portanto, num jogo de basquete com os amigos, acabou por partir um pé, que o obrigou a estar várias semanas sem conseguir sair de casa, até porque ele vive, acho que numa zona antiga de Lisboa, que ele é um bocado acidentado, portanto não conseguia sair dali, teve que ficar fechadinho na sua casa sem sair de lá. E esse infortúnio acabou por começar a desenhar este novo disco e trazer uma nova sonoridade ao Noise Earth. Portanto, ele acabou por estar retido então na sua própria casa, portanto, e aproveitou essas semanas que estaria por lá, e ele tinha um piano lá por casa, portanto, e começou a compor algumas ideias que ao início era para ser só pequenos certos que ele iria usar depois como samplers noutros discos, mas o que é certo e verdade é que aquilo foi-se começando a construir enquanto músicas, portanto, em vez de ser só bocadinhos para depois usar depois, aquilo começaram a surgir músicas completas e algumas ideias completas. Portanto, isso levou, não é que ele não tenha utilizado essas camadas que muitas vezes usa com vários instrumentos, mas ele foi utilizando
à base do piano, foi construindo as suas Exatamente. peças. É que aqui o piano é a base. É a base. Portanto, ele desmontou toda a sua ideia, começou a compor com a base do piano, começou a sobrepor essas bases de piano, apesar que uma construção diferente, porque lá está, antes faz com outro tipo de sonoridade, aqui vai sobrepondo as várias camadas sempre ao piano, e que é muito interessante, e para quem gosta muito do instrumento do piano, como é o meu caso, portanto, achei fantástico isso neste disco. Portanto, e libertou-se, acabou por se ver liberte de tudo aquilo que estava habituado, acabou por se libertar do que era o facilitismo do estúdio e de todos os instrumentos que tu tens. E toda aquela parafernália de instrumentos que ele tem a tocar. E essas regalias que tu tens em estúdio, podes ter 80, 90 instrumentos. Eu vi uma entrevista onde ele falou. Muito mais básico e simples. E foi para criar esta obra toda ela então ao piano, com essas camadas sonoras, com um só instrumento. Portanto, foi um desafio muito grande para o próprio David. De repente ele conta que se viu ali um pouco, muitas vezes, a achar que faltava ali qualquer coisa, porque estava habituado a uma construção e teve que romper com ele próprio. O músico ter de se conter e não começar a pôr ali mais uma coisinha. E que se viu de facto... Mas isto mostra que, e é a prova definitiva, de que para muita gente o Noise Earth é só aquele show-off de estar a controlar aquilo tudo. Não, é um grande compositor, e a prova é este disco, porque é um disco muito mais cru, e aqui não há dúvidas. Aqui ou tinha boas músicas ou não tem. E tem. É um grande compositor, sem dúvida. E ele acabou por, diz que muitas vezes, ver-se não cair na tentação de depois querer complicar este disco e achar que o simples poderia ser uma coisa muito básica e feia, mas não foi isso que aconteceu. De facto, este disco cabe muito bem na discografia do Noise Earth, acho que entra muito bem na sua discografia, como tu dizes. Portanto, acho que era quase uma prova de fogo de perceber se era só essa fachada ou se de facto aquela musicalidade toda que se reconhece podia ser feita de uma forma tão simples e criada de uma forma tão simples. E o que é certo e verdade é que essa simplicidade expôs mais o talento, na minha opinião, do David. Mostrou mais a mestria do Noise Earth a nível musical. Portanto, superou completamente essa prova de fogo e mostrou-nos ainda mais tudo aquilo que ele é capaz. E apesar de deixar toda essa orquestra de lado, manteve a mesma emoção, que acho que é isto que o disco depois passa. Manteve a mesma emoção, a mesma paixão, e consegue-nos transmitir, de facto, sentimentos de uma forma muito mais simplificada do que estamos habituados. Portanto, eu até tenho aqui uma nota interessante de um músico que nos é muito querido, a mim e ao João, e que vamos falar brevemente sobre ele, que seguiu em determinada altura da carreira o mesmo caminho, que foi o Neil Lennon. Que estamos habituados a grandes construções, a músicas épicas dos Divine Comedy, embora os Divine Comedy sejam o Neil Lennon. Onde nós chegámos a ver um concerto dele só ao piano e aquilo funcionou muito bem, e toda aquela simplicidade. E estamos a falar também de alguém que tem um som orquestral, mas não é essa orquestra de algibeira, quase mesmo que o Noise Earth tem. Orquestração, muitas vezes até é épica. Uma coisa exatamente, mas se calhar até é mais fácil, porque tenhas dinheiro para contratar esses músicos. Agora o Noise Earth faz isso sozinho, tem a sua mini orquestra de bolso, digamos assim, e o Neil Lennon também conseguiu, é verdade, esse espetáculo era só ao piano, músicas riquíssimas em termos de orquestração. A prova de que são boas é que depois ao piano funciona na mesma, porque o que conta é a melodia, o talento, a letra, o que conta é isso no fundo. E aqui o Noise Earth mostra que, mesmo simplificando a sua música, o talento está lá e o talento para a composição está lá. É verdade. Por isso, este disco, este 000000, é um belíssimo disco. Recomendo vivamente que vocês procurem este disco e os outros anteriores, que também são. E é um artwork muito interessante. Até o próprio artwork, esta forma simplificada, como está aqui, até comparado com também os outros. Também é muito transparente, lá está. Mostra muito. Mas, embora seja transparente, revela muita coisa, porque as letras estão aqui escondidas. Não é? A letra está aqui escondida na capa. Por isso, exatamente, acho que toda esta transparência mostra também o artista despide
daquilo a que está habituado e a mostrar. Eu também sei fazer assim. É verdade. E fez muito bem. Portanto, e é um grande, grande disco. E já veio à Covilhã. É dos poucos artistas portugueses de grande qualidade que nós podemos dizer. Já veio à Covilhã. Recentemente, 2 vezes. Até 2 vezes, exato. Portanto, de uma terceira, não deixem 3, nem 4, nem sem 5, nem sem 6. E fica já vezes quiser. o convite também ao David para poder participar aqui E connosco. claro, vai ter de, Acho que é ótimo. vai ter de participar. Portanto, acho que estamos aqui com 2 propostas em português e muito bem, também é isso o nosso objetivo deste canal, portanto espero que procurem estes discos e que possam gostar da mesma forma como nós gostamos da música, da excelente música portuguesa que está a fazer. Portanto, da nossa parte acho que é tudo, portanto, espero que tenham gostado. Da nossa parte, muito obrigado. Obrigado.